Bom, meus amigos, bom dia, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra ao amigo Rafael Kanayama, que vai nos falar sobre o artigo 100, parágrafo 20 da Constituição. Muito obrigado, doutor Bruno, pela palavra. Eu serei bem breve aqui nas minhas considerações, mesmo porque eu sou um dos magistrados mais novos aqui, portanto, o que menos sabe e o que mais deve ouvir. Então, vou apresentar somente algumas questões para discussão, mas não sem antes homenagear aqui o doutor Bruno Lacerda por essa receptividade tão hospitaleira. Cumprimento também a todos os colegas pelo companheirismo e por compartilhar todos os conhecimentos que são tão necessários aqui ao estudo de precatório. Esse 100 parágrafo 20 estabelece aqui uma exceção àquela regra geral de que os precatórios inscritos agora expedidos até 2 de abril devem ser pagos até o final do exercício seguinte. Esse parágrafo 20, introduzido pela emenda constitucional 94 de 2016, em sua tramitação, teve uma alteração, como foi bem percebido ali pela Câmara de Gestores, né, em sua nota técnica. Não vou me recordar de cabeça a nota, o número da nota, mas muito bem percebido que o objetivo dessa emenda constitucional era alcançar aqueles entes devedores com precatórios que impossibilitavam aí digamos assim, a saúde financeira do ente devedor. Havia, então, não era um teto, era um piso, né, para que houvesse esse parcelamento, que, se eu não estou equivocado, correspondia a 3% da receita corrente líquida. Depois, nas discussões no Congresso, houve alteração, né, no trâmite dessa PEC, e simplesmente colocou-se aquele limite ali, 15%, né? Se o precatório representar 15% dos totais inscritos para pagamento. E isso fez com que houvesse, ao menos no estado do Paraná, algumas situações muito curiosas, porque municípios com poucos precatórios e de valor inexpressivo obtiveram então esse direito potestativo, como sustentam alguns, a esse parcelamento, o que em princípio até iria de encontro ao objetivo ali do constituinte derivado ali, em somente alcançar aqueles entes devedores cujos precatórios representassem realmente um montante expressivo. Até levo à questão esse ponto, me parece aí o doutor Rafael, meu xará de Santa Catarina, com quem eu conversei há pouco, e até o Clóvis poderão me ajudar, mas em alguma pesquisa aqui feita antes dessa apresentação, me parece que Santa Catarina adotaria uma espécie de piso, né, para que houvesse essa possibilidade de parcelamento, o que me parece uma iniciativa muito próxima ao desejo ali do Congresso Nacional na sua origem da discussão. Porém, né, como tudo em precatório não é nada certo, a nossa divisão jurídica, quando provocada, estabeleceu que não seria possível estabelecer esse piso, porque onde o legislador constituinte não excepcionou, não caberia ao intérprete fazê-lo. Mas é uma discussão que desde já coloco aqui na Câmara Nacional, porque me parece muito interessante. Outra discussão, e eu não vou me ater aqui à regulamentação genérica do artigo 34 da resolução do CNJ, ao texto literal, porque todos sabem, mas é que a resolução 303 teve uma modificação pela resolução 438 de 2021, com uma interpretação um pouco diferente que havíamos dado ali ao texto constitucional, porque possibilitou, aí a meu ver, o parcelamento de mais de um precatório, né? Ficou a redação assim, havendo precatórios com valor individual superior a 15%. E o parágrafo 20, que, se eu não estou equivocado, faz menção somente a precatório, né? Então, aí uma interpretação interessante da resolução 303, que possibilitou aí, a meu ver, os municípios a parcelarem mais de um precatório. Inclusive, antes dessa resolução 438, que foi ali votada no CNJ, aprovada e promulgada em outubro de 2021, houve uma consulta ao CNJ no mês de março, e o CNJ já antecipando essa modificação da redação,
concedeu uma interpretação que seria possível parcelar mais de um precatório, né, e não somente um. Também é uma discussão de bastante relevo, né, se seria aí possível parcelar mais de um precatório. O CNJ, contudo, me parece que com essa modificação já assentou um entendimento que nós deveríamos seguir, né? E uma discussão também que se apresentou bastante interessante depois dessa resolução 303, gostaria até de ouvir os colegas, é que deu a possibilidade de os entes devedores utilizarem os precatórios expedidos também no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, para fazer esse quantitativo de precatórios, né? Mais de um precatório, a possibilitar então o parcelamento, porque parte da doutrina entende que para haver a possibilidade de parcelamento tem que existir mais de um precatório, né? Porque tem que representar 15% do total. Se for um precatório, só daí não possibilitaria, né? Uma parcela da doutrina entende dessa forma. E ali no Tribunal de Justiça, a doutora Patrícia me corrija se eu estiver errado, né, que conhece muito mais do que eu, é feita uma interpretação bem benéfica ali aos entes devedores, então eles podem utilizar os precatórios aí expedidos no âmbito da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça do Estado do Paraná, para fazer então surgir esse direito aí a parcelamento de precatórios, né? Os precatórios seriam aí avaliados na sua quantidade pelos 3 âmbitos de justiça. Contudo, o valor, o percentual de 15%, ele é medido somente pelo precatório ali da lista do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, porque caso contrário, a interpretação seria prejudicial aí ao ente devedor, porque a base de cálculo aumentaria, né? Consideraria mais precatórios, Justiça do Trabalho e Justiça Federal, para alcançar esses 15%. Mas é também uma discussão que eu coloco aqui para a Câmara Nacional, me parece bem interessante, eu gostaria de ouvir os demais estados. Agora, uma parte um pouquinho mais prática. Aqui temos no Paraná, se eu não estou equivocado, aqui a doutora Patrícia tem essas questões práticas mais na cabeça do que eu, são 13% dos municípios submetidos ao regime geral possuem precatórios parcelados. Isso corresponde a 39 municípios. O município de Maringá é que tem um precatório parcelado de maior valor, que supera aí os 79 milhões. E aqui uma situação muito curiosa, e o município de Maringá, ele obteve esse parcelamento na via judicial, através de uma decisão liminar, hoje consolidada pela Câmara, de relatoria de um colega que conhece muito mais precatório do que eu, que me antecedeu, o doutor Hamilton, né, hoje desembargador, né, e ele fez uma ponderação muito interessante no mandato de segurança ajuizado, interposto aí pelo município de Maringá, porque eu, ali, com auxílio da divisão jurídica, havia fixado entendimento que não caberia o parcelamento. Por quê? Porque esse precatório, cujo parcelamento foi deferido judicialmente, ele, na realidade, ele é posterior à emenda constitucional 94. Então, até eu me baseando numa nota técnica, né, naquela nota técnica, indeferi essa possibilidade de parcelamento, mesmo sabendo que representava aí um precatório de grande valor para o município de Maringá. Indeferi e o município judicializou, obteve êxito. O doutor Hamilton, então, considerou, né, muito melhor do que eu, os princípios aí da proporcionalidade e razoabilidade, e que a emenda constitucional sim abrangeria os precatórios expedidos anteriormente à emenda, o que acabou, obviamente, né, de certa forma, beneficiando a Maringá e os munícipes também, né, da mesma forma. Mas também uma discussão muito interessante, que aí vejo que a Câmara Nacional poderia aproveitar para se manifestar. Me parece, né, Patrícia, foi a única liminar que obtivemos, né? Sim, também tem uma particularidade com relação a esse processo, a Patrícia comentou, que esse precatório, ele foi objeto de ação rescisória, e na ação rescisória o pagamento estava suspenso. Então, ele passou a ser exigível só recentemente. Também tem essa particularidade. Parece que foi a única liminar que obtivemos aí contra decisões do departamento. E
eram essas as questões que eu gostaria de ponderar, Dr. Bruno e colegas. Peço já desculpas aqui por qualquer impropriedade técnica atribuído aí ao cansaço e a falta de conhecimento também, né? Então, muito obrigado aí pelos ouvidos, tá? Até mais. Obrigado. Obrigado, Rafael. Parabéns pela exposição objetiva e pontual naquilo que realmente pode surgir de discussão. Algumas questões relacionadas ao funcionamento da Câmara que precisam ser encaminhadas e a gente aqui aproveitar esse momento. Eu hoje estava pensando, antes de vir para cá, que a Câmara passou 2 anos, mais de 2 anos, né? O ano de 2020 inteiro, o ano de 2021 inteiro e até agora, em setembro de 2022, funcionando por aparelhos celulares, né? Mas funcionava por aparelhos. A gente conseguiu reviver, retomar a vida da Câmara com essa reunião e que me traz muita alegria, muita felicidade. E a gente não pode permitir que esse ressurgimento se perca. E a gente precisa retomar algumas questões que vinham sendo discutidas antes da gente ter esse período de funcionamento por aparelhos ou por instrumentos, que são a adequação do regimento interno, do nosso regimento interno, porque o que é a Câmara? A Câmara é um órgão de cooperação mútua dos 27 tribunais de justiça do Brasil. Então, assim, nós somos uma instituição de apoio às presidências. Então, nós precisamos estar formalmente estabelecidos e regidos para que a gente possa atuar e agir de forma correta e tranquila perante o próprio Colégio de Presidentes. Então, o regimento interno da Câmara foi feito em 2015 e que possui alguns ajustes que precisam ser realizados. A gente tentou fazer isso. Foi criado comissão, foram criadas, acho que mais de uma vez, para apresentar sugestão de alteração, mas a gente nunca conseguiu parar para rever o que precisaria ser mudado para poder ajustar. Então, eu acho que isso é um ponto que precisa ser retomado para organizar isso. E penso eu que isso somente funciona em reunião presencial. Virtualmente, eu acho que não anda bem. Outra coisa que a gente precisa fazer é regularizar a composição da diretoria da Câmara. Segundo o regimento interno, a eleição para a diretoria, e a diretoria é composta de um diretor técnico, um secretário, 3 membros titulares e 3 membros suplentes. Por que tanta gente? Por causa da rotatividade entre os gestores. E como
Tem tribunal que muda a gestão em janeiro, tem tribunal que muda em outubro, em maio, enfim. A gente colocou os suplentes para que não houvesse prejuízo à diretoria na realização. Tanto é que do ano passado para cá, acho que 3 ou 4 saíram, né? Mas no final são 8, de 27 são 8. Não sei se haveria necessidade de tantos. Mas isso está no regimento, a gente precisa seguir o regimento até alterá-lo. Muito bem. A eleição é para 1 ano, o mandato é de 1 ano, podendo haver recondução para os que quiserem fazer a recondução. Eu, por ousadia dos colegas à época, fui eleito em 2019, setembro de 2019. Em setembro de 2020, era pandemia, disseram, ninguém conseguiu fazer tal. Reconduz. Fui reconduzido. Em 2021, no ano passado, em setembro, precisava haver eleição e eu não era mais elegível. Mas fiquei por apreço à Câmara, por imposição dos amigos e fico bom. Só que já passou 1 ano. Nós estamos em setembro novamente. E é preciso regularizar isso. É preciso fazer eleição da diretoria, da nova diretoria. É preciso haver publicação de edital, abertura de nomeação de comissão eleitoral. Existe todo esse processamento no regimento interno. Eu vou distribuir o regimento interno, se ainda não, acho que não foi, os colegas não receberam, inclusive com o estudo de alteração. Isso eu penso que também deveria ser presencial. Então, o que nós precisamos começar a pensar é que a Câmara precisa continuar se encontrando, a Câmara precisa renovar a eleição da diretoria e acho que a gente precisa fazer isso na próxima reunião e, se possível, ainda este ano. Então, nós já estamos conversando com a colega do Tribunal de Justiça de Goiás para ver se há a possibilidade de fazermos ainda este ano uma reunião, no mês de novembro, para que a gente possa, além dos assuntos que precisam ser tratados, ter essa parte administrativa de resolver, fazer a eleição da Câmara, ver o regimento interno e voltar a trazer os assuntos que nos são caros, né, que a gente precisa abordar isso, certo? Então, assim, esses temas, por lealdade com a Câmara e por zelo ao funcionamento dela, eu me sinto obrigado a trazer para apresentar, para que a gente possa começar a pensar no futuro dela. A Câmara de Precatórios, como visto aqui para os colegas que participam pela primeira vez, é um espaço de diálogo, de troca de experiências, de ajuda mútua. A gente precisa se ajudar. Aqui não há espaço para disputas ou veleidades, nem qualquer outro sentimento que não seja de cooperação. Então aqui não tem ninguém diferente de ninguém, a gente vai junto. Eu disse, não sei se foi, acho que foi a Bruno que eu disse, amigos, estamos todos equilibrados, todos equalizados, nós estamos todos juntos. E o conhecimento, às vezes, alguém andou um pouco mais na frente, mas quem está vindo lá atrás conhece mais. E eu conversando com o desembargador Luiz Paulo Aliende, ele fez a referência ao campeonato de tênis que estava acontecendo, onde um novato estava jogando contra um pluricampeão e ganhou. Então, início de caminhada não quer dizer pouca competência, muito pelo contrário, a gente vai junto e a gente vai se ajudando. Então, eu gostaria de apresentar essas necessidades que eu vejo por apreço à Câmara, por apego à Câmara, por ter participado da sua fundação, por ter vivenciado as agruras que vivenciamos no momento da sua criação e do compromisso que assumi com os fundadores, eu enquanto fundador, de não deixá-la morrer. Então, assim, ela passou 2 anos funcionando, sobrevivendo por aparelhos, mas agora ela levantou e vai continuar. E aí está na hora de passar a vez. Essa reunião para alteração de regimento interno, né, é necessário.
E, de antemão, não sei nem se o presidente vai nos receber, mas agradeço a Jussara só a disponibilidade, né, de ceder o Tribunal de Goiás para nos receber. E, dentro do possível, das agendas dos senhores, não deixem de participar, não. É muito importante, né? Acho que o ganho para o dia a dia nosso é imenso. Licença novamente. Eu já tive o aval do presidente Bruno, uma sugestão para os próximos encontros, a gente ter grupo de trabalho para os assessores temáticos, contadoria, preferências, etc. Eu acho que seria muito interessante. E, se possível também, a gente ter alguns enunciados, evidentemente, no que houver quase unanimidade, né? Não vamos pegar um assunto polêmico, e cada tribunal tem sua história, e colocar isso como regra, né? O objetivo não é esse. Mas algo que seja, digamos, lugar comum para todos, a gente poder ter alguns enunciados interessantes. Inclusive, nas reuniões mais, vamos dizer assim, mais remotas, a gente tinha um costume de, em cada apresentação, o expositor fazia a proposta de um enunciado e, se fosse aprovado, ele ficava registrado. Eu vou fazer o resgate disso, até para a gente fazer uma revisão, porque muita coisa, na verdade, isso foi antes das emendas, pelo menos da 99, da 103, 104, com certeza, mas ainda antes da 99, tenho dúvida se antes da 94, acho que antes da 94. Mas a gente deve ter isso escrito, até para depois a gente pegar em um momento e discutir isso novamente, rediscutir tudo isso, porque foi objeto, era assim que se fazia, até inclusive com discussão de não aprovação. Bom, meus amigos, eu queria dizer da minha imensa alegria de poder ter recebido essa reunião da Câmara, de poder ter os acolhido aqui, com as nossas limitações, mas tentando transpô-las com o nosso bem-querer, o nosso carinho, a nossa amizade. Dizer que, para mim, é uma reunião histórica, porque nós tiramos a Câmara dos aparelhos pelos quais ela vinha sobrevivendo. E muita alegria me dá ver que Goiás se propõe a nos receber, Rio Grande do Sul já se propôs para o ano que vem também nos receber. Isso é sinal de que a Câmara vai andar, as coisas vão continuar. E a gente passa, e o trabalho da Câmara fica. Quem visita... Bom, Edivaldo é daqui, talvez já conheça isso que eu vou falar. Tem um cantor muito querido aqui na cidade, que tem uma música que é o hino extraoficial de Natal. O nome dele é Pedro Mendes e a música chama-se Linda Baby, que diz o seguinte: isso é Natal. Aqui as pessoas não se dão muito mal. Voltem sempre aqui. A gente está sempre de portas abertas para vocês. Na outra parte de outra música ele diz: esta é uma terra de um Deus-mar, e um Deus-mar que vive para o sol. E o sol está muito perto daqui. E em outra música ele diz: o sol está para aqui como a lua nasceu para São Jorge. Então, apesar do nosso pequeno tamanho, da nossa estrutura que não consegue atender da forma que a gente gostaria de atender, sintam-se muito reconhecidos pela sua presença aqui. Eu sempre serei grato a todos que vieram, a resposta ao chamamento e pela confiança em mim depositada. Muito obrigado. Não dá para andar sozinho. E andar com vocês, todos, dá mais segurança. Muito obrigado, meus amigos.